Abraço, Márcia. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. E nós estamos falando de um profeta, um grande profeta, chamado Eliseu. E hoje, mais um fato miraculoso do profeta Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1. Eliseu, aquele que sucedeu Elias, dirigia um grupo de profetas. Um dia, eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. O lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas, construiremos uma casa para a gente morar, uma casa maior. Eram vários os profetas que lá moravam. Eliseu disse: podem ir. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro de seu machado escapou do cabo e caiu na água. Você conhece o machado, né? Você para pensar. Machado, ele é um ferro e onde é colocado um cabo e é colocado uma cunha. A cunha é para o cabo não sair. E pelo que dá para entender pelo texto, estava cortando a árvore, a cunha saiu e o ferro do machado foi para a água. E aí o servo disse: o que vou fazer, Senhor? Gritou o servo para Eliseu. O machado era emprestado. Eliseu perguntou: onde foi que caiu? O homem mostrou o lugar. Então, Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou ficar por aqui com esse texto. Nesses últimos dias nós vimos Eliseu que curou Naamã. 2 dias depois, Eliseu que repreendeu, na verdade, o homem que tentou arrancar dinheiro de Naamã, Geazi, e hoje este fato miraculoso do machado. Parece simples, mas não é. Mostra que era um profeta autêntico de Deus. Um homem devotado a Deus e por exatamente manifestar a vontade de Deus, era um homem muito milagroso. Hoje, nós começamos falando em Deus eu espero um milagre, você lembra? E estes fatos devem reforçar em nós. Nem tudo precisa ser explicado na matemática, na razão humana. Não é só o que vejo que existe. Existe um mundo espiritual muito mais forte do que eu posso imaginar. Num simples fato como este, mas não é tão simples fazer um machado boiar, está a ação de Deus. E a ponto de pensarmos, se Deus é capaz de fazer o machado boiar pelo profeta Eliseu, não somos capazes de mudar nossa vida? De vidas transformadas? De deixar para trás o que está errado? De mudar nossa forma de pensar, agir? Como eu atendi aquela filha de Deus, quanto sofrimento!
E eu te pergunto, uma pessoa que já vivia junto, para que casar se não é para levar a seriedade da vida? Entender que na vida matrimonial existe a palavra fidelidade, lealdade. Portanto, será que não é possível deixar para trás aquilo que está trazendo infelicidade? Há de se pensar. Será? Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos. Capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Lembra que eu falava esses dias, a Síria é um dos países mais fortes, um exército mais poderoso e numeroso contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou seus oficiais e perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Escuta lá. Ei, toca o sino, sacristão. Você não estava prestando atenção, né? Larga a mão desse negócio aí, meu filho. Presta atenção. Quem é que contava para o rei de Israel as emboscadas? Disse um oficial assírio. É o profeta Eliseu que conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos, carros de guerra. Eles chegaram à noite à cidade e o cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Escutou? Senhor, quantas vezes a gente fala isso? Nós estamos perdidos. Não tem jeito, não tem salvação. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aquele que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Você não está entendendo nada, né? Como assim? Calma. Ó Deus, abra os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Padre cristão estranho, continue, paciência, preste atenção. Ele abriu os olhos e viu em torno do morro um monte de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que estes homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo
e eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade da Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: o Senhor Deus, abre os olhos dele e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade da Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor manda os soldados que já são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e beber estes aqui e deixe que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois de comer e beberem, eles o mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que história! Uma guerra iminente. Sem dúvida os sírios ganhariam, muito mais fortes, mais bem armados, mais numerosos, mais bem equipados. Israel, bem menor, em todos os sentidos. Mas você percebe, Eliseu, no relato de hoje, nos mostra abrir os olhos e ver. Começa com o próprio empregado, que estava desesperado. Nesse texto, quantas vezes estamos desesperados e não vemos salvação? E se nós orarmos, rezarmos e abrirmos nossos olhos, veremos do céu carros de fogo. Veremos o céu combatendo a nosso favor. Vou repetir, é a primeira grande lição. Às vezes nós estamos desesperados. Por força humana, não venceremos. Com as nossas armas, seremos derrotados. Mas reze. Faça uma oração. Seus olhos se abrirão. Eu continuo depois. Continuando esse texto, o primeiro aspecto eu já apresentei, que hoje foi de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, e fomos até o 23. O primeiro aspecto eu gostaria que você relesse esse texto e aprendesse a primeira grande lição. São duas lições fortes. O empregado de Eliseu, diante do inimigo, ele ficou desesperado, amedrontado. E como ele disse: Senhor, estamos perdidos. Mas a oração muda a realidade. E quando ele abriu os olhos, ele viu a ajuda dos céus. Ele viu, como descreve o texto, o morro coberto de cavalos e carros de fogo. Deus combate a nosso favor. Nós não estamos sós. A oração evoca os céus. A oração traz Deus na nossa batalha. Essa é a primeira grande lição. A segunda, de novo abrir e fechar os olhos. Ficaram cegos os sírios e voltaram a enxergar na Samaria. Mas veja, com este fato, fecharam os olhos como inimigos, abriram os olhos como convidados. Percebe? Percebe o grande milagre? Não só nos sírios, mas também no rei de Israel. Como o rei de Israel, quando estavam na Samaria, disseram: vamos matá-lo? Não, eles são prisioneiros de guerra, vão matá-los? Faça um banquete. Ao invés de briga, de morte, de sangue, aproveite para fazer as pazes. E a partir daquele fechar e abrir dos olhos, Deus age pela paz entre dois povos.
Releia mais uma vez com essa chave de leitura e veja na minha e na sua vida se às vezes o nosso olhar não está errado, míope, torto, o nosso olhar para a realidade não está errada, se não é preciso pedir a cura de Deus para os olhos. Bom, por falar nisso, eu dedico um capítulo, se eu orar, se eu clamar, Deus pode me curar. O poder da cura. Deixa eu achar o capítulo 7, a cura dos olhos. Tem a ver com o capítulo, com o texto de hoje, e tem a ver com tantas curas que Jesus fez, curando os cegos. É sempre esse, fechar os olhos e abrir de novo. Enxergar nitidamente, não com os olhos mundanos, mas com os olhos de Deus, o poder da cura. Agora, vamos à leitura orante. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad, da Síria. Você percebeu que sempre há dois polos e sempre um motivo de conflito: Síria e Israel. Começa a se dar bem, brigam e ali é gato e rato. Levou todo o seu exército para lutar contra Israel. Cercou a cidade da Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. Eita! Ó, inflação, hein? Ah, louco, meu! Eu assustado com os remédios. Verdade. Digo para você, às vezes eu vou comprar meus remédios, uma fase complicada, eu fico sempre pensando assim, meu Deus, e quem não tem? Quem é assalariado, como é que faz? É sério, gente. Fico pensando, porque quem tem condições vai lá, compra, parcela, mas e quem não tem? Tudo bem, você vai falar que tem o SUS, Deus queira que todos os remédios tenham, sabemos que não é bem assim. A gente vê essa inflação crescendo e quem mais sofre são os mais pobres. Numa guerra, quem mais sofre? Quem menos tem. Numa inflação, quem mais sofre? Quem menos tem. Então, veja aqui. Bom, eu fico pensando, uma cabeça de jumento, para quê, sacristão? Cabeça de porco eu sei que come. Eu já comi cabeça de porco assada. É bom. Claro que você não vai comer o olho, você não vai comer mais. Mas você tem, fazia isso. Já vi muitas vezes. Mas cabeça de jumento come? Será que é para isso? Fiquei curioso. Alguém puder me ajudar aí? Vamos lá. Foi tão grande que uma cabeça de jumento custa... Ah! Nada a ver. Padre, você pirou agora, hein? Cabeça de jumento para comer? É que eu lembrei cabeça de porco. Cabeça de jumento para trabalhar. Oh, meu Deus do céu. Mas você nem para ajudar, né, sacristão? Você não tinha entendido também, né? E eu pensei já para comer. Mas... meu Jesus. Comer cabeça de jumento. Não, só aqui mesmo. Mas vamos lá. Uma cabeça de jumento para trabalhar, para arar a terra, para levar as coisas. Custava 80 barras de prata. E 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Ô, gente, tá difícil hoje. Se alguém quer comprar esterco de pomba, tem um monte para vender aqui no Guadalupe. Tá cheio, meu filho. Tá cheio, nunca vi. Só para entupir as nossas calhas aqui, que dá um trabalho danado. Mas vamos lá. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade quando uma mulher gritou para ele:
Ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga, qual é o seu problema? Ela respondeu: outro dia, essa mulher me disse: vamos comer o seu filho, hoje e amanhã comeremos o meu. Rapaz, eu tento sair dessa conversa, mas tá complicado. Sacristão, vamos pro intervalo, eu vou tomar uma água, eu vou ler agora um pouco mais no intervalo. Meu Deus, que confusão. Eu volto já, volte comigo. E me envia teu Espírito de luz. Filhos queridos, brincadeiras à parte no intervalo, no momento anterior, mas é que foi confuso, né? Então, na verdade, falando da inflação, começou falando, sim, de uma cabeça de jumento para o trabalho, caro, 80 barras de prata. Lembra, Jesus foi traído por 30 moedas. Então, por aí você já vê a inflação. E para esterco de pombo, eu tá vendo aqui, quer pagar, eu posso oferecer, tem sacas e sacas aqui, né, sacristão? Que entope tudo que é telhado aqui. 200 gramas de esterco de pomba, 5 barras de prata. Tá bom, vamos lá. Claro que tem todo um sentido disso. Mas a fome era grande, essa é a questão. E um dia, uma mulher chega ao rei e diz: me ajude. O rei diz: como é que eu posso te ajudar se Deus não te ajuda? Você acha que eu tenho trigo, tenho vinho? Qual é o problema? Ela respondeu: olha, outro dia uma mulher, isso é fome, tá? Fome, agora sem risada, sem nada. Agora é sério. Vamos comer o meu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Antropofagia, né? Ao ver isso, o rei rasgou as suas vestes, canibalismo, em sinal de desgosto. E as pessoas que estavam perto da muralha viram, porque por baixo de suas roupas ele estava vestido com a roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: meu Deus, me mate, se antes que o dia acabe, eu não mande cortar a cabeça de Eliseu, o filho de Salete. E mandou que o mensageiro fosse buscá-lo, o profeta Eliseu. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixe que entre. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda esta desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Escute, rei. Amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo de cevada, isso nunca poderia acontecer. Você está acompanhando o raciocínio? Eliseu disse: calme-se, rei. Amanhã tudo estará resolvido. E ele usa as mesmas proporções. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo, vejam, atingindo a Deus, que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Amanhã continuamos. Padre, história pesada, sim. Pecado, guerra, sempre gera fome e miséria. Sempre. A maldade gera maldade. Trevas gera trevas. Esse texto mostra, e você vai ver amanhã a continuidade. Toda vez que se desviam do caminho do Senhor, o povo sofre, se perde e volta a ser prisioneiro. Prisioneiro de um povo estrangeiro, prisioneiro da fome, prisioneiro da miséria, prisioneiro do pecado. E não é diferente na nossa vida. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3. Segundo Reis 7, 3. Bom, você viu que a fome era grande, o rei quis matar Eliseu a ponto de dizer: hoje mesmo ele vai morrer. E Eliseu disse: calma, rei, amanhã o Senhor vai resolver tudo. E ele disse: mesmo que o Senhor abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo de cevada, isso não iria acontecer. Eliseu disse: você verá com os teus próprios olhos, mas você não vai comer. Falou para o servo do rei. Versículo 3. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora do portão da Samaria. Samaria, a cidade da Samaria, estava toda invadida pelo exército sírio. E eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Você entendeu? Quem era, sacristão? Leprosos. Doença contagiosa na pele, lepra. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus, mercenários, para lutar. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos, os jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, pegaram prata, ouro, roupa que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Ao voltarem, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperamos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos, os jumentos estavam amarrados, as barracas estão do mesmo jeito, mas os sírios foram embora. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram para descobrir o que aconteceu.
Eles recolheram alguns homens, e o rei os mandou os 2 carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido no acampamento dos sírios. O rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado na porta da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu. Atropelado por quê? Eles correram para o acampamento dos sírios. Assim como Eliseu tinha dito, quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial, lembre-se, havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fossem cair trigo de cevada, isso nunca poderia acontecer. Assim aconteceu, que ele morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mais um fato miraculoso da vida deste grande profeta Eliseu. A fome foi superada. Deus fez sua intervenção. Marcado profundamente este povo, sempre com a ação de Deus em seu favor.